Amém. Que todos nós possamos ser pais assim, e que nós possamos ter essa intimidade que as crianças têm, de estar no colo do papai, de ter o pai em autoestima, de lembrar das coisas do seu passado e da sua vida com seu papai. Parabéns para o dia dos papais, os papais que estão aqui. Cada um de nós é fruto deste amor, de um cuidado. E especialmente Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele preparou tudo. E quando tudo estava pronto, Ele criou o homem e a mulher. Eu creio que Deus, como um pai amoroso, Ele tem olhado para você com o mesmo carinho que esses papais aqui estão representados neste pequeno vídeo. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está ao nosso lado. Deus nos tem nas suas mãos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se você está em Jesus, você está no amor do Pai. Ninguém, nada, nem do presente, nem do porvir, nem principados, nem poderes, potestades podem nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Amém? Então nós queremos meditar. Eu acabo de citar o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Mas eu gostaria de meditar com vocês uma outra palavra do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Então você pode procurar aí na sua Bíblia. Logo nós vamos ter também aqui projetado. Aqui o texto em destaque diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Pais, nós temos uma responsabilidade. Muitas vezes a gente olha para esse texto e esse texto nos dá a impressão de que nós corremos um risco de levar os nossos filhos a ficarem irados, irritados. Essa é a primeira impressão que esse texto nos dá. E parece que é a impressão mais simples desse texto. Mas educar os nossos filhos de acordo com a instrução, disciplina, pode gerar neles também um tipo de revolta. Então, de que ira nós estamos falando aqui? Provocar a ira dos vossos filhos. Que ira é essa? Poderia ser eles ficarem irados, nós ficarmos irados ou Deus ficar irado? Qual é a ira que mais nos causa prejuízo eterno? Eu creio que é a ira de Deus. Então, se nós criarmos os nossos filhos debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor, certamente as bênçãos do Pai Celestial estarão sobre ele. Se você voltar um pouquinho antes, volta no versículo 1 até o versículo 3. Olha só: Filhos, sede obediente a vossos pais, como? O que está escrito na Bíblia? No Senhor. Ser obediente aos pais no Senhor, pois isso é justo, isso é correto. Deus é justo. E então vem o mandamento: honra teu pai e a tua mãe para que te vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Todos os demais são mandamentos com promessa. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quer dizer, cuida daquilo que está aqui nos seus lábios, dos lábios para dentro. Porque depois que a tua palavra sai, você não tem mais domínio sobre ela. Nós somos senhores das palavras que nós calamos, mas somos escravos das palavras que nós falamos. A fera mais perigosa do mundo tem a sua toca atrás dos dentes, a nossa língua. Então esse é o primeiro mandamento com promessa, porque se você olhar para os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque existe uma promessa já ali, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não matarás, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você pode pegar essa promessa de Deus de vida longa e colocar atrás de todos os 6 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento social. Começando com os pais, terminando com a sociedade, que é o 10º mandamento. No Salmo 128,
Salmo 128, no verso 4 a 6, nos diz assim: será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. Paz esteja sobre o povo de Deus, sobre Israel de Deus. Pai só é pai, de fato, quando seus filhos se reproduzem. Procriar não é ser pai. Pai, de fato, é quando o filho se torna pai. Então, nós somos pais, de fato, porque nós reproduzimos alguém que está se reproduzindo na nossa semelhança. Quem trabalha na agricultura sabe que você pode fazer o hibridismo entre duas plantas, mas elas se tornam estéreis. Não é uma espécie. A espécie humana que Deus criou como coroa da sua criação só pode ser caracterizada dessa forma quando ela se reproduz na mesma espécie. Porque Deus criou homem e mulher. Maio, nós falamos sobre as mães. Falamos que os pais iriam ser tratados numa outra ocasião. E chegou o dia. Então a chapa vai fritar. Pais, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, nos diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Então cabe ao pai educar o filho. Era responsabilidade do pai o ensino dos princípios da tradição, tanto nacional do seu país, das leis do seu país, como também dos princípios religiosos do Antigo Testamento. A mãe, ela dava os primeiros ensinos. E nós vemos isso no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 8. Se você quiser acompanhar, você vai ver vários textos falando sobre os ensinos que a mãe também dava a seus filhos. Provérbios capítulo 1, no verso 8, diz assim: meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe. A mãe era a que primeiro ensinava as crianças o amor de Deus, as palavras de Deus, os ensinos. Mas o pai não era isento. Ambos tinham a responsabilidade de educar na palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 20 de Provérbios. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Então, tanto o pai quanto a mãe tinha responsabilidade. E Deus não tirou essa responsabilidade de nós. Provérbios capítulo 31, verso 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, ensinadas por sua mãe. Provérbios 31, verso 1. A mãe tinha um papel fundamental na educação dos filhos. Nós vivemos hoje um caos na família. As pessoas querem ser aceitas na sociedade. E de repente, nós percebemos que por causa da necessidade de aceitação da sociedade, as pessoas estão negociando valores inegociáveis da criação de Deus. O caos que o mundo que nos cerca é tão grande que as pessoas estão decretando a falência da família. Mas onde está a responsabilidade? Por que chegou a este ponto? O que está acontecendo no mundo que nos cerca? Perceber que o mundo está no caos não é difícil. Basta olhar o mundo que nos cerca. As famílias que nós conhecemos, nossa própria família, parentes, amigos, vizinhos, a cidade onde nós habitamos, as notícias que chegam até nós por todos os veículos de comunicação. Criticar o caos do mundo é extremamente fácil.
Porque criticar eu não preciso ter nem conhecimento de causa e nem apresentar uma solução. A crítica é a coisa mais simples que existe. Infelizmente, a nossa sociedade está infantilizada na sua crítica. Não apresenta nenhum tipo de solução. Mas a palavra de Deus apresenta a solução. Quando nós éramos crianças, Paulo diz, nós pensávamos como criança e agíamos como criança, mas chegou o momento em que nós nos tornamos adultos e precisamos agir como adultos. A dificuldade está na postura que se deve ter diante do caos, sem ceder à tentação de agradar os outros. Muitas vezes, quando você toma uma postura que é bíblica, que é correta, que é justa, talvez as pessoas à sua volta vão dizer, quer ser o Joãozinho do passo certo. Por que você não pensa como os outros pensam? Às vezes, dentro de casa, um pai ou uma mãe, quando toma uma postura que é bíblica e é séria, às vezes até o próprio cônjuge, a esposa ou o marido, ou os filhos, consideram aquela pessoa ultrapassada. Por isso, a dificuldade de assumir uma postura firme, sem criticar, mas estabelecendo padrões para a sua própria vida e para a sua família, é algo mais complicado. Nós vemos essas experiências que alguns grupos fazem em rua pública, onde colocam 9 pessoas que foram selecionadas, orientadas, a discorrer sobre um certo tema. Por exemplo, escolher qual é a linha mais comprida entre 3 linhas. Tem 2 muito parecidas, mas que é perceptível a diferença. 9 pessoas, então, tomam a decisão de que a segunda é a mais comprida. E a pessoa que entrou sem saber, ela acaba optando por aquela decisão da maioria, porque ele não quer ficar de fora. Ele sente a necessidade de ser aceito. E isso nasce lá dentro de casa, quando os pais não ensinam os seus filhos a ter um pensamento crítico, a analisar as coisas que cercam ele no mundo e assumir uma postura. Quando ele entra no ensino médio, por exemplo, o pai está ausente. É como aquele vídeo que nós vimos. Pai, eu estou observando você. Quando nós estamos em casa, o que nós estamos vendo, a maneira como nós estamos falando, está educando mais do que quando nós chamamos o filho, filho, vem cá, e aí nós falamos. Aquilo fala muito menos. Tem um provérbio que diz que o exemplo vale por 1000 palavras. A maneira como nós educamos os nossos filhos vai determinar o futuro deles lá na frente. É como o Salmo 127 nos diz, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro é o pai. Se o pai não direcionar o seu filho, ele vai perder o rumo. Os rabinos diziam, quem não ensina a seu filho um ofício útil, o cria para ser um ladrão. Qual é o ofício útil que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Nós chamamos os nossos filhos e ensinamos o que nós aprendemos dos nossos pais? Mesmo que ele rejeite na hora em que você está ensinando. Mas isso vai ser lembrado dele e por ele depois. Quando ele for pai. Quando ele tiver os seus filhos em suas mãos. Então ele vai se lembrar do que você ensinou. Então não pense que aquilo que você ensina a seu filho e ele te chama de quadrado ou ultrapassado, não tome isso em consideração. Ele não sabe o que está dizendo. Ele não sabe o que está dizendo. Porque amanhã ele vai se arrepender. Todos nós passamos por esta fase de acharmos que os nossos pais sabiam menos do que nós. Infelizmente hoje, alguns pais estão perdendo a noção. Acreditam que a criança evoluiu de tal maneira que ela tem uma habilidade para lidar com a questão virtual, por exemplo.
de celular, de tablets e assim por diante. Gente, isso é a coisa mais simples, é só apertar o botão. É só raspar o dedo em cima daquela tela. Isso não exige nenhum tipo de exercício de neurônio nenhum. Até gato passa a mão em cima e acessa algum aplicativo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos os valores da vida. Eu costumava dizer na minha casa que daqui uns dias nós não vamos saber mais fazer fogo. A parte primordial para a evolução da indústria, daqui uns dias não vai se saber mais fazer fogo. Se acabar a energia hoje, metade da população se mata. Eles não sabem o que fazer. Com tanta comunicação, com tanto acesso à comunicação, as pessoas estão sentadas numa mesma mesa, mas estão em mundos diferentes. Estão sentadas na mesma sala, mas estão em mundos diferentes. E a responsabilidade de quem? É nossa. É nossa. Nós não podemos transferir responsabilidades. E ao pai, isso pesa muito. Porque o nosso primeiro pai, Adão, foi omisso. O nosso primeiro pai já deu o primeiro passo errado e nós seguimos esse mesmo passo. Ele foi omisso. Onde é que estava Adão quando Eva foi enganada? Por isso Deus chama a atenção do homem e dá a responsabilidade a ele. É necessário decidir a quem nós vamos agradar. Ao mundo, à sociedade, que hoje tem uma opinião, amanhã tem outra, depois de amanhã tem outra, e de repente eles voltam a 10 anos atrás e dizem, agora é desse jeito de novo, e aí é como se fosse um ciclo de indecisão. Você não sabe para onde está indo. Nós precisamos decidir a quem nós vamos agradar. Se vamos agradar a sociedade ou vamos agradar a Deus. Uma pergunta é necessária. Quem é responsável pelo caos em que vivemos? Nós precisamos aceitar e entender que nós somos responsáveis pelo mundo que nós vivemos. Nós precisamos tomar postura. Deus não deixou o mundo criado sem direção. Quando Ele criou o mundo, Ele preparou todas as coisas, os anjos, a natureza, os animais, os insetos, os peixes e o ser humano. A primeira palavra, o primeiro verbo, depois de Deus criar o homem e a mulher, é domine, é autoridade. O homem é o único que recebeu nesta terra autoridade. Mas os nossos pais, Adão e Eva, relegaram essa autoridade para o inimigo das nossas almas. Por isso que quando ele vem tentar Jesus, que se fez homem, para mostrar para esse inimigo que é possível vencermos ele, por isso Paulo disse, o pecado não vai ter domínio sobre vocês. E quem está em Cristo já venceu. Ele disse, eu dou para quem eu quiser, porque foi dado para mim. Ele ofereceu o mundo inteiro para Jesus. Ele só disse, basta que você se ajoelhe diante de mim e me adore. Eu recebi isso aqui. Na verdade, não. Ele usurpou. E o homem deixou. E nós hoje também deixamos ele governar. Através dos principados e potestades. Através da tentação. Nós temos 3 inimigos. Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Ela se inclina para essas coisas e o inimigo sabe disso e ele vai usar isso para nos derrubar. Porque ele não pode alcançar e nem atingir a Deus. Então ele procura atingir aqueles que Deus ama, que é você. Esse é o motivo pelo qual ele se revolta contra mim e contra você. Ele não pode atingir a Deus, mas ele pode atingir aqueles que Deus ama. Deus estabeleceu uma cadeia de autoridade. Quando Jesus ressuscitou, antes de subir ao céu, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquela autoridade que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden, Jesus restaurou. Ele tomou de volta. E nas mãos de Jesus está todo o poder,
toda a autoridade, toda a honra está nas mãos dele. Resta saber se eu sou súdito deste rei, desse Senhor. Por isso não basta aceitar Jesus como Salvador e permanecer com a sua própria vida dirigida por você ou por mim. Eu não posso dirigir a minha vida. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor, há uma diferença tremenda em quem está no comando, em quem está governando. O Novo Testamento apresenta Jesus somente 16 vezes como Salvador, mas 650 vezes Jesus é apresentado como Senhor, como dono, proprietário. Ele comprou a mim e a você. Ele pagou o preço. E isso que a palavra redimir, redenção, significa. Houve um preço pago por mim, houve um preço pago por você. Deus não deixou o mundo sem direção. Deus não criou o mundo e deixou o mundo à deriva, descendo as tempestades, sujeito às curvas de rios e a cascatas. Mas Deus manteve o controle e Deus colocou o controle nas mãos do homem. Quando Jesus voltou para o lado direito de Deus, ele estabeleceu os seus discípulos como autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A autoridade de Jesus está sobre o povo de Deus. Você e eu fomos escolhidos para estabelecer neste mundo o reino de Deus. Se você não acredita nisso, pare de orar. Se você não acredita nisso, então rasgue a Bíblia, onde Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade é feita no céu. É nós. Deus estabeleceu a mim e a você, não pelas armas que este mundo usa, mas pelas armas da justiça. É dando a outra face, é andando a segunda milha, é estendendo o braço ao necessitado, é perdoando o teu inimigo, é orando por aquele que te persegue. É desta forma que Deus decidiu estabelecer o seu reino neste mundo. Não é por armas. Porque se ele quisesse, com um estalar de dedos, ele teria destruído não somente as potestades inimigas, mas o mundo inteiro. Deus deixou eu e você como responsáveis para governarmos nesse mundo. Paulo diz que nós somos embaixadores em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 até o verso 20, ele diz que nós somos embaixadores. O embaixador tem a autoridade daquele que ele representa. Ele não tem a autoridade de estabelecer seu próprio reino. O embaixador não tem autoridade para dizer o que o rei não disse. Mas o embaixador tem a mesma autoridade do seu rei. E aqui nesse mundo, eu e você somos chamados de embaixadores. Estamos exercendo a nossa autoridade como embaixadores? Jesus diz em Mateus 24, 14 que o evangelho do reino seria pregado em toda a terra. Depois disso é que vem o fim. Então nós estamos aqui não para ter uma religião, não para ter um cerimonial. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, que tem uma legislação, que tem um código de ética, que tem um princípio legal. Quando Deus voltar, ele vai julgar o mundo por este livro. Então, se você quiser conhecer como vai ser o julgamento, leia esse livro, porque ele não vai usar um outro livro que você não conheça. Cada juiz, ele estabelece o julgamento dele com base nas leis existentes. Ele não cria uma nova lei para depois estabelecer o juízo. Não, ele cria primeiro a lei para depois exercer o juízo. E dessa forma, a palavra de Deus é chamada de lei. O Salmo 1 nos fala: eu medito na tua lei de dia e de noite. Ele está falando da palavra de Deus. A palavra lei no Antigo Testamento simbolizam três coisas.
os 10 mandamentos, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou toda a Bíblia. Torá. A palavra Torá, em hebraico, significa preceitos, regras, princípios. Nós vamos ser julgados, quer você queira, quer não, por esses princípios que estão estabelecidos por Deus. E Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Deus zela. Como estabelecer então o equilíbrio diante do caos que nós vivemos? Se nós somos responsáveis, se Deus é juiz, se Deus não deixou o mundo à deriva, se o caos que existe hoje pode ter solução e tem solução, e se nós somos os responsáveis para estabelecer a solução, como nós podemos estabelecer a solução? Abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 11. Oséias, no capítulo 11, no verso de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei. É um pai falando. São palavras de um pai. Quem conhece a história de Oséias, do profeta Oséias, sabe do que Deus está falando aqui. Sabe do que Deus está falando. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Essa parte do versículo é citada quando Jesus volta do Egito para Israel. Porque ele teve que fugir para lá porque Herodes queria matar o menino. Do Egito chamei o meu filho. O evangelista Mateus cita esse texto. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos ídolos, aos baalins, e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar. Eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Deus, por misericórdia, Ele olha para nós, mesmo quando a pessoa está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, Deus cura por misericórdia, por graça. Deus não entra em crise quando nós estamos em crise. Deus é bom em essência. Deus é misericordioso. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Esse é Deus. Esse é Deus. Ele é misericordioso, Ele é bom. É como um pai que ama seu filho, mesmo quando o filho é teimoso, mesmo quando o filho desobedece, ele continua amando ele. Aquela desobediência daquele filho não diminui a intensidade do amor do pai por ele. É claro que ele vai ficar triste porque ele tem sentimentos. Deus também tem sentimentos porque ele é uma pessoa. Mas ele mesmo assim continua amando. Continua estendendo a sua mão de graça, de misericórdia. É aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5. Deus é bom. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele faz cair a chuva sobre bons e sobre maus. E desta mesma forma, nós devemos nos comportar. Assim como Deus se comporta, nós como filhos devemos nos comportar. Agora vamos olhar no Novo Testamento. Efésios capítulo 5, no verso 1. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: como filhos amados, vocês devem imitar a Deus. Imitar a Deus, como filhos amados. Há possibilidade de nós imitarmos a Deus? Sim, quando somos imparciais, quando nós amamos mesmo aqueles que não nos amam, quando fazemos o bem a todos, sem distinção, quando respeitamos as autoridades. Deus é honrado a cada passo da nossa vida. Então, filhos, mesmo quando você é pai, você ainda continua sendo filho. E vocês, mulheres, também, vocês fazem parte desta categoria hoje aqui, como filhas. Honra o teu pai e a tua mãe.
Honra. Semana passada o irmão Joseph perguntou para mim lá em casa, ele falou assim, tá, mas se os filhos são herança do Senhor, o que eu ganho com isso? Então, se eu vou criar meus filhos, e daí? O que eu ganho com isso? Quando você ficar velho, disse para o irmão Joseph, ele ainda não é velho. Quando você ficar velho, os teus filhos têm a responsabilidade de cuidar de você. Essa é a nossa recompensa. A nossa recompensa é ver os nossos filhos vencendo. A nossa recompensa é ver nossos filhos sendo honestos, decidindo pelo correto, diante de alguns dilemas da vida, ele vai tomar a posição e a postura correta, conforme a palavra de Deus prescreve que ele deve tomar. Isso é nossa recompensa. E quando nós ficarmos velhos, é responsabilidade deles, sim, cuidar de nós. Então eu pergunto a você, papai e mamãe, que hoje já estão aí com idade de ser pai, ou já são pais e avós. Você tem cuidado dos seus pais? Honra teu pai e tua mãe não é só respeitar quando é criança. A palavra honrar significa cuidar durante toda a vida. Mesmo quando o pai está com 90 anos, a palavra dele continua sendo a palavra de pai, a palavra de autoridade. Ela deve ser levada em conta e em consideração. Só diante de uma questão, nós estamos isentos de servir e de seguir as autoridades. A Bíblia chama isso de cláusula Petri, cláusula de Pedro. Atos capítulo 5, verso 29. Pedro diz para o sinédrio, para as autoridades daquela época, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Só tem um ponto em que você deve obediência a Deus acima dos seus pais, quando se trata da palavra de Deus. Quando se trata de servir a Deus. Quando se trata de fazer o que é certo de acordo com Deus. Então, você tem a autoridade que está acima dele. E pela autoridade dele, você pode dizer, pai, eu te amo muito. Mãe, eu te amo demais. Mas nesse assunto, eu tenho alguém que está acima de você, a quem eu devo honrar. Se você deseja honrar a Deus, coloque-se de pé. Você pode honrar a Deus de diversas formas, mas a primeira forma que você vai honrar a Deus é dentro da sua casa. Criando seus filhos, educando seus filhos, honrando seus pais. Esta é a forma. Esta é a maneira. Deus é muito simples naquilo que Ele coloca para nós. Muita gente pensa, eu vou servir a Deus, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou para um outro país. Não. Você começa a servir a Deus quando você obedece seu pai, sua mãe, lá, desde criança. Você honra e ama a Deus quando você obedece os seus pais, quando eles já estão velhos. E cuida deles. Respeita eles, trata eles com carinho, com respeito, não trata com palavras brutas e ásperas. Quando você respeita a autoridade que está investida sobre o seu papai, nessa hora, você está honrando a Deus. Você está servindo a Deus. Vamos honrar a Deus e vamos servir a Deus da maneira mais simples. Com aquelas pessoas que Deus colocou à nossa volta, nossos pais, irmãos mais velhos, as autoridades que Deus colocou para cuidar de nós. E dessa forma nós vamos ser purificados, santificados. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, a santificação. O autor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, por esses conselhos, Pai. Nós vemos que o mundo que nos cerca está num caos tremendo. E isso não é dos nossos dias. A tua palavra nos mostra épocas, períodos na história em que a sociedade, a cultura decidiu fazer coisas terríveis. Terríveis. Hoje não é diferente.
Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos colocou nessa cidade, nesta região, para sermos e fazermos a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, a nossa família. Consagre a tua família ao Senhor, entrega a tua família ao Senhor. Diga para o Senhor, para Ele ser o Senhor, o dono da sua família. Diga para Deus que você deseja que Deus seja o chefe da sua casa. Você como pai, você é responsável. Entrega nas mãos do Senhor o controle. Os seus filhos vão ver se você de fato é temente a Deus. E eles vão seguir a Deus. Eles vão seguir a palavra de Deus se você for temente a Deus. Não se envergonhe de depender de Deus. Você depende o tempo todo. Talvez você só não diga isso. Talvez você não reconheça, mas todos nós dependemos de Deus em tempo todo, toda hora, todo momento. Você não respira se Deus não deixar. O ar que você respira, a água que você bebe, o alimento que você consome, a roupa que você veste, é graça de Deus. É graça de Deus. É graça de Deus, é como Oséias disse. Então peça para Ele ser o Senhor da sua família. Pai, nós entregamos nas tuas mãos o controle. E fazemos como Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem o desejo de fazer essa oração, então repita com a sua própria boca: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só aqueles que têm coragem de reconhecer que Deus é a autoridade sobre a sua família, sobre a sua casa. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então dê ao Pai eterno, o Pai das luzes, toda a glória, toda a honra e todo louvor. Adora Ele com palmas, com hinos e com louvor. Adore a Deus. Glorifique o nome do Senhor.